Olá, meu nome é Michele Jota, sou nutricionista aqui da Clínica Humana e hoje eu estou com o Dr. Corival, que ele é um médico associado da Humana, além de ser um especialista em reprodução e endometriose. E hoje a gente vai falar sobre a infertilidade, a prevenção em relação à endometriose. Doutor, o que é endometriose? Endometriose é uma doença que é a presença de tecido endometrial, que é o que normalmente reveste a cavidade do útero, fora do útero. Então essa doença, quando esse tecido fica de fora do útero, ele cria uma inflamação pélvica e cria uma distorção, forma nódulos, e isso tudo afeta e prejudica a função reprodutiva da mulher, tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista bioquímico, produzindo substâncias que são prejudiciais em todos os aspectos da cadeia da fertilidade. Essa questão anatômica seria ali na obstrução, por exemplo, na hora da passagem do espermatozoide, do óvulo? Sim. Impediria a passagem, mais ou menos. E quais são os sintomas da endometriose? O sintoma principal característico é a dor pélvica, é a cólica menstrual. Essa cólica menstrual é o sintoma mais preponderante, mas além dela, essa dor pode se estender para fora do período menstrual, se tornando então a dor pélvica crônica. E a infertilidade é a terceiro grande sintoma que acompanha a endometriose. Então, ao fazer a prevenção da endometriose, verificar, né, o diagnóstico, de certa forma, estaria prevenindo a infertilidade. Perfeitamente. Isso, né? Perfeitamente. E a endometriose ela é uma doença de caráter, por exemplo, expansivo ou não? Assim, com o passar do tempo, ela pode piorar a manifestação, o alcance, né? Isso. É uma doença que a gente diz que ela é inflamatória, progressiva, forma nódulos também, forma infiltrações profundas. Então é uma doença que tem um caráter evolutivo mesmo ao longo da vida da mulher. Enquanto ela estiver menstruando, ela está, digamos assim, numa situação de risco para endometriose. E falando em menstruação, me corrija se eu estiver errada, dizem, né, que a dor da endometriose é uma dor mutilante, né? Então, assim, cólicas excessivas não é normal, já é um fator para a pessoa investigar, né? Perfeitamente, isso mesmo. Toda mulher adulta não é normal ela ter cólica menstrual. Então, tem que se pensar que ela pode ter endometriose, tem que procurar um especialista, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. E qual seria o especialista, por exemplo, vinha um especialista como você, é o ginecologista, quem que vai fazer essa investigação? Sim, a endometriose é uma doença dentro da especialidade da ginecologia. Então é o ginecologista que deve, né, estudar e cuidar da paciente de endometriose e, quando for necessário, encaminhar para um especialista em reprodução humana ou mesmo, no caso da necessidade de uma cirurgia, para um especialista mais, vamos dizer assim, mais ligado nessa área, porque a cirurgia da endometriose é uma cirurgia altamente especializada, requer equipe multidisciplinar, então são poucos lugares no Brasil que tem essas equipes preparadas, porque existe a necessidade de se intervir não só nos órgãos ginecológicos, quanto às vezes no intestino ou na bexiga e outros órgãos que requerem a necessidade de outro especialista, não só do ginecologista. Então, uma das formas de tratamento seria cirúrgica. Alguma outra forma que não seja cirúrgica? Sim, a outra forma é a forma clínica, que é medicamentosa, bloqueando a menstruação. Então, que é sempre a primeira escolha, o tratamento clínico, né? A cirurgia é para casos, vamos dizer assim, casos rebeldes ao tratamento clínico ou em que existe envolvimento de órgãos que leva, tipo um tumor no ovário ou no intestino, que aí há necessidade de correção cirúrgica. E o tratamento daquelas que não conseguem engravidar são as técnicas de reprodução assistida, a fertilização, a inseminação, que o método deve ser escolhido pelo especialista em reprodução.
Ah. E do ponto de vista nutricional também, você pode ter melhoras no tratamento a partir de uma dieta, né, doutor? Anti-inflamatória, porque a endometriose ela é uma doença inflamatória. Então, abusar de alimentos que têm esse caráter anti-inflamatório, como ômega 3, por exemplo, né, fontes de ômega 3 como abacate, atum, oleaginosas, alimentos antioxidantes, porque a endometriose produz muito radicais livres. E talvez isso até esteja relacionado à questão da não implantação do embrião, né, do aborto sem causa, porque às vezes o ambiente do útero não está preparado para receber aquele embrião. Então, assim, combater através de uma alimentação antioxidante, então frutas cítricas, né, por exemplo, e alimentação rica em fibras, porque diminui esse efeito colateral, porque como a endometriose causa muita cólica, causa muita dor, talvez se você tem o intestino muito preso, vai piorar a situação da cólica, né? E vai produzir muitos gases e tudo isso pode incomodar muito. Então, uma alimentação bem equilibrada mesmo, né, um estilo de vida, pode contribuir muito para o tratamento. Perfeito. Eu enfatizo com as minhas pacientes a importância nutricional, porque a nutrição vai colaborar não só reduzindo a inflamação da endometriose, quanto deixando a paciente também numa condição melhor de peso controlado, de bem-estar geral, porque essa doença ela afeta o bem-estar geral do paciente. Então, se ela tiver uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória, se ela estiver tendo hábitos de vida e atividade física, ela vai estar com a qualidade de vida muito melhor do que se ela ficar somando problemas na vida. Isso mesmo. Obrigada, viu, doutor Corival, pela participação. Então, depois, quem sabe, se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, que talvez a gente seleciona, né, as melhores dúvidas e a gente pode fazer algum outro vídeo sobre alguma temática. É isso aí, obrigada e até o próximo vídeo. Até logo.